Saudações ancestrais! Estamos de volta mais uma vez para mais um episódio do nosso e vosso OnDjangoCast aqui no nosso Parlamento Africano. No OnDjangoCast nós discutimos as nossas culturas, hábitos e tradições. Fizemos uma viagem ao passado para juntos ressignificarmos o presente e construirmos o futuro. Diz-se muito que a África nada fez para o desenvolvimento da humanidade. Isto é verdade? Você concorda? Não. Quem vai levar isso mais adiante é o nosso convidado, que aqui hoje vamos abordar sobre este tema, acerca deste tema. África, a contribuição de África para o desenvolvimento da humanidade. Será que contribuiu? Ninguém melhor que ele. É o mais jovem, atenção, a passar aqui na cadeira do OnDjango. O mais jovem até agora. Vamos ver quem vai superar. É o mais jovem. Os jovens estão com tudo, hein? Ele que é estudante, pesquisador cultural, é panafricanista assumido, coautor do livro Raio-X de África, volume 2. É um verdadeiro ativista contra o corte obrigatório do cabelo crespo. Quem é este jovem? O mais novo a estar aqui na nossa cadeira. Senhoras e senhores, aqui, na cadeira do OnDjangoCast, eu tenho a honra de sentar para conversar com ninguém mais, ninguém menos que Gério Kabunde. Gério, saudações ancestrais. Assim para ter a ginica, né? Sim, sentir aquela garra. Ei, não, do OnDjango é uma coisa séria. Gério, como é que estás? Está tudo bem? Não, estou muito bem. Muito bem. Sente-se em casa? Muito Gostou isso. do nosso cenário? É minha familiar. É? É familiar? Muito bom. Olha, aí em casa já estão à espera, pai. Ele deu assim uma saudação ao Gério e tal. Está a faltar alguém. Já dar o chocalho aqui. Mas calma, pessoal. Deixa anunciar aí em casa. Infelizmente, o DJ Rosário está dodói. Teve aí um problema de saúde. Mas já ele está de volta. Mas atenção, não para de enviar mensagem. Faz isso, faz aquilo. Mas é chato, né? Mas vamos fazer o programa pelo DJ Rosário. Ele não está assim tão bem, mas já está de volta. Gério, infelizmente o Rosário não está para atiçar a tua cabeça. Essa hora já ia dizer que ele é que te inspirou. Não, mas eu estava com a expectativa de conhecer O pessoalmente Rosário, o mestre. Rosário é uma figura, O né? mestre. Quem não gosta do Rosário? Hein? Quem não gosta do Rosário? Não, mas ele fez o trabalho de casa. Acredito que ele fez o trabalho de casa. Se ele não está aí para pôr a música, pelo menos ele fez o trabalho de casa. Acredito, Rosário, acredito. Gério, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. É o mais novo a passar aqui, Gério. Uma Isso aqui responsabilidade. muito grande. Estamos habituados, só os cotas falam da África, mas afinal os putos também têm propriedade para tal. Exatamente. Pois, Gério, vamos já entrar aqui naquela que é a pergunta que abre o mar. Na tua opinião, o que todo africano deveria saber? Essa é a que abre as portas. Essa é a pergunta habitual. Habitual. Aqui da nossa casa. Pois. Olha, estou a sentir-me mesmo em casa. Em casa? Quer tirar o sapato? Nada. Eu posso tirar já, Gério. O que é que todo africano devia saber? Na minha humilde opinião, eu penso que todo africano tinha de saber que toda tradição é uma mobilidade característica coletiva e identitária. E quando não sistematizada e relegada ao segundo plano, normalmente transmite a ideia externa, ou seja, as outras pessoas, de que a tradição por si só, no caso a nossa, é descartável e que a cultura, acidentalmente, conforme é definida a nível universal como hábitos e costumes, também é só aquilo que tem a ver com uma compreensão ocular dos outros e não propriamente nossa. Então, na minha opinião, a cultura transcende isso, porque a cultura, muitas das vezes, se for vista apenas nessa limitação, pode ser constatada como sendo também desvio padrão ou comportamental. Okay. Por exemplo, há pessoas que têm comportamentos discipacular. Vamos chegar aí. Calma, não atira ainda tudo, Gério. Calma. Resumindo e concluindo, todo africano deveria saber que toda tradição deve ser sistematizada, ou seja,
ela não deve estar sempre na perspectiva de que tem que ser resgatada, deve ser manifestada conforme estamos a ver aqui no Django Cast. Ok. Essa é a tradição a ser sistematizada. Muito bem. Gostei dessa. A sistematização da cultura. Exato. Isso é muito importante. Gério, quase todo mundo diz a África é o berço da humanidade. Mas às vezes vais perguntas, por que a África é o berço da humanidade? E a pessoa não sabe te explicar por que a África é o berço da humanidade. Gério, por que nós somos assim considerados o berço da humanidade, o berço da civilização? Por quê? Nós somos considerados o berço da humanidade, eu penso particularmente por razões muito óbvias e a sustentabilidade científica. Por exemplo, temos a questão dos fósseis descobertos aqui em África, que normalmente derivam dos estudos das arqueologias. Esses estudos apresentam os primeiros vestígios dos primeiros humanos aqui em África. Mas a minha confiança não está propriamente depositada nisto, porque muitas dessas pesquisas são resultados da heurística, que é a disciplina do descobrimento, que é uma falsa disciplina, ou ainda a egiptologia, que é uma espécie de uma disciplina epistemicida, cuja finalidade é criar uma corrente leucoderma para se praticar o processo de embranquecimento daquilo que diz respeito ao Egito Antigo, né? Na sua opinião, essas ciências surgiram para branquear ou pintar a história? E descomprimir o saber africano também. Então, a heurística que é apresentada nesta questão da África ser o berço da humanidade, da civilização, tem a sua qualificação a partir das obras de Cheikh Anta Diop. Eu poderia destacar Civilizações ou Bárbaros, que Cheikh Anta Diop faz uma abordagem muito profunda, referenciada muitas das vezes por Aimé Césaire, ou ainda a origem africana da civilização, que fala profundamente sobre essa questão dos primeiros humanos e também de como é que aconteceu o êxodo, aquela questão dos seres humanos se espalharem para os outros territórios. Há muita sustentabilidade científica para essa afirmação. Muita. Cheikh Anta Diop, apesar de que a sua tese estava a ser reprovada inúmeras vezes, não desistiu até comprovar essas questões que muitas das vezes ele propôs, juntamente com o Teófilo Benga e muitos outros que tiveram aí. E hoje em dia tem muitos estudiosos que dão muito contributo a isso, a destacar Kofi Gomes, que é o Kofi Requemiré do Benin, um grande cientista, para mim, das maiores referências. Ou ainda o nosso mais velho, que faleceu há pouco tempo, tem o Dombi Fakoli, é um maliano, aborda profundamente sobre essas questões de África. Ou ainda também o Nyosore Kalala Omotundi, que faleceu no ano passado, que abordou também sobre isso no seu livro Humanidades Clássicas Africanas. Ele faz uma abordagem muito profunda sobre como é que muitos desses territórios, muitas das vezes, já tinha vestígio de africanos, nesse caso. Ou ainda também os estudos dele que referenciam muitas das vezes essa questão da arqueologia que foi apresentada mundialmente. Então, Gério, se temos toda essa sustentabilidade científica que nos leva a afirmar que realmente a África é o berço da humanidade, que a África é o berço da civilização, por que é comumente dizer que a África não contribuiu em nada para o desenvolvimento da humanidade? Onde é que sai essa narrativa de que a África não contribuiu em nada? De uma mitologia mitomaníaca, na verdade. Por que é numa mitologia mitomaníaca? Porque são narrativas não só mentirosas, mas também são narrativas cuja finalidade é a mutilação da nossa consciência histórica coletiva. Ou seja, a África está diante de uma guerra civilizacional que normalmente nós não conseguimos assumir porque utiliza-se trapaça
Onde é que reside essa trapaça? Normalmente nos falsos lexos ou nas falsas toponímias que nós normalmente concebemos e adotamos como sendo verdades absolutas. Muitas das vezes essas questões transcendem a questão dos próprios substantivos e elas operam por via de um código de pensamento capaz de produzir comportamentos dentro da sociedade e garante a sistematização do mesmo. Quando eu falo sobre a questão dos falsos lexos, normalmente vamos começar, por exemplo, por Angola. Angola deriva de Angola. Angola, soberano. O A que está no Angola é propriamente um artigo que representa a ausência, né? Por isso é que ateu, sem crença a Deus. A Angola significa sem soberano, é um código de invasão militar. E a outra questão é a questão de nós concebermos a ideia de tribo, que eu não concebo. Não deve ser. Não. Está errado? Não. Aqui encontra-se clãs, na verdade. Não temos tribos? Não. Não existem tribos em África. O Muiji, em Quimbundo, significa clã. Só para nós irmos um pouco distante, no Beni tem a língua Fon, cuja a palavra clã é Renault. Em Kikongo nós podemos compreender como Kanda. Kanda. Então, a ideia de tribo, como é que nasce a ideia de tribo? A questão de tribo, ela nasce propriamente na antiga Roma. Para existir tribo em África, tinha que existir um grupo que é constituído por 3 nações. E normalmente não é o que acontece aqui. O que acontece com a ideia de tribo numa história antiga da Roma? Os romanos estavam a ser batidos pelos herulos, os ostrogodos e os bárbaros, os vândalos, desculpa. Então, para uma visão de resumir, sendo que eles estavam a ser atacados por 3 reinos, então criou-se a ideia deles chamarem sempre os tri-tri, que é trial, triuno e trilateral. Triuno convertendo os 3 em um, trilateral criando uma espécie de geopolítica falsa, que é a questão dos 3 lados e trilateral. Nesse caso, né? Então, nasce aí a ideia de tribo. Na verdade, essa ideia de tribo, ela por si só já é armadilhada e não tem a capacidade suficiente para descrever as organizações civilizacionais das nações ou federações africanas. Por quê? Por que ela é armadilhada? Porque ela visa antes o domínio político do que propriamente compreender as nações que eles tentam descrever. Não existe tribo, não existe nação, na minha visão. Não existe tribo nem nação? Sim, na minha visão. Num contexto ancestral? Sim, num contexto ancestral. Tanto é que a palavra tribo, a palavra etnia, nós concebemos por conta da influência linguística. Etnia também não? Também não. Por conta da influência linguística, nós concebemos esta ideia. Mas é algo que até na Europa já está em desuso. Só é passada essa ideia para por exemplo, para os índios no Brasil ou para os africanos. Tanto é que poderíamos dizer tribo, por exemplo, uma tribo de Portugal, poderíamos dizer qual tribo de Portugal? Não me vem assim, tribo. Quando nós falamos sobre a ideia de tribo, nós já nos olhamos como objeto de exemplificação. Parece ser algo simplesmente indicado ou direcionado aos povos que foram colonizados, não é? Sim. Será que é isso? Exato. Por isso é que eu falei sobre o golpe linguístico e lexicográfico, também que o mais velho Dombi Facoli abordava muito. É como a questão da palavra religião e aculturação. A ideia de aculturação também é algo que eu não concebo. Por quê? Porque a aculturação, ela normalmente resulta, muitas das vezes, não só da imposição, mas do contacto que os outros povos vão tendo com os outros, né? Então, sendo que eu... para mim ser aculturado, tenho que me encontrar dentro da minha esfera cultural, por exemplo. Se não me encontrar dentro da minha esfera cultural, então aquilo é uma continuidade da colonização que chama-se colonialismo. Significa que nós, os africanos, ainda não somos aculturados, porque nós passamos por um processo de escravidão, depois colonização, e agora estamos no estado do colonialismo, que é a sistematização desse todo o comportamento.
Calma aí, Gério. Há uma diferença aqui entre colonização e colonialismo? Sim, muita. Nós utilizamos às vezes... Sim, os dois termos são... Nós né? fomos colonizados. Então qual é a diferença entre colonização e colonialismo? Na origem etimológica, por exemplo, da colonização, nós vamos compreender como ato de cultivar, ou seja, a diferença entre colonização e colonialismo é a seguinte. A colonização tem a ver normalmente com a instalação do indivíduo cultivando o seu comportamento, né? Nesse caso, numa outra visão, cultivando o seu comportamento com a finalidade de haver colheita. E essa colheita, com assim, a sua presença depois do cultivo, depois do cultivo, a garantia de haverem frutos. E esses frutos, normalmente, que podem ser considerados como colonialismo, ou seja, o colonialismo normalmente ele começa só depois da retirada do colonizador, porque a sistematização desse todo comportamento por via da academicidade, por via política, por via econômica, por via cultural. Tanto é que o Patrício Lumumba ele nos transmite a seguinte ideia, que a descolonização em África seria muito difícil por essas questões, porque a independência de África, na visão dele, não se resumia propriamente só na retirada dos colonizadores, mas na retirada de toda a influência política, econômica, cultural, inclusive até religiosa. E o Dr. Emma Johnson, ele transmite-nos a seguinte mensagem. Ele nos diz que a supremacia ocidental tem estado a preparar os africanos para defender essa mesma supremacia. Por que via? Por via da própria academia. Por quê? Porque a academia, na verdade, ela é o colonialismo vestido de ensino. Tem uma outra roupagem por conta da isenção do conteúdo programático afrocentrado que prepararia o africano para atender os desafios do seu contexto. E o que não acontece. Por exemplo, temos uma psicologia que não atende os desafios do nosso contexto, que normalmente eles estão muito afetos à questão do auto-ódio, que é referenciada como autonegação. Nós não temos São traumas do pós-coloniais que o Dr. Emma Johnson fala. Na verdade, isso tudo nasce na sede daquilo que ele denomina como distúrbio integracionista insano. A sede para se integrar em tudo quanto é canto, mesmo muitas das vezes termos que nos diminuir para caber dentro dessa estrutura. E também nós concebemos uma ideia muito errada sobre a evolução. Por isso que eu falei a princípio sobre a questão da tradição estar a ser sistematizada. A evolução que nós concebemos, o desenvolvimento, normalmente ela está estruturada no racismo, onde nós, normalmente, enquanto seres autênticos, somos considerados inaptos. Por isso é que temos que nos despir da nossa língua. Só assim nós conseguimos conceber a ideia de que estamos a evoluir. Nos despirmos das nossas vestes, nos despirmos de tudo quanto são coisas relacionadas a nós, inclusive até a gastronomia. E é por via da própria gastronomia que muitas das vezes também somos colonizados. Porque o colonialismo tem a ver com a sistematização disto tudo. E a doutora Maria Maniela nos transmite a grande ideia, de forma assim muito profunda, que é a questão da própria gastronomia, dizendo que a nossa cultura é o nosso sistema imunológico. Muito bom. A nossa cultura é o nosso sistema imunológico. O Rosário não está aqui. Está dodói, Rosário. É em casa, está a perguntar. O Rosário está dodói. Mas já está de volta, tá? Assim doentinho, mas já está de volta. Está a recuperar. Mas está aqui a mandar um monte de mensagens, a deixar as perguntas... a dizer que ele é que inspirou... É verdade. É verdade. É o mestre. Vocês acobertam muito, Rosário. Produção. Produção, tá aí. Rosário, deixou alguma coisa? Não. Deixou a tarefa de casa? Não deixou imagem? Não. Não é possível. Tem que trazer um telemóvel aí. Tem aí? Tem? Olha lá. Boa. Gério. Sim. Aqui temos o famoso Vênus de Willendorf.
e que representa, né, a antiguidade e tal, essa escultura, que mostra que foi feita por outras civilizações, mas foi muito discutida por alguns antropólogos africanos. Sim. E que diziam, os africanos levaram e traziam um aspecto fenotípico dela, esteotopagia, né? Esteotopogia, é assim o correto, dessa figura como sendo africana. Sim, não só a questão do Vênus, também como as esculturas dos Olmecas. As cabeças enormes, estátuas de Olmeca. Olmecas, na América. Na América. Na América. Há dedo dos africanos? Também. E esse estudo normalmente foi levado a cabo por Nusioreka Lala Omotundi e o Sani. Vi também o Runoko Rashid, historiador, falava muito sobre essa... Das pessoas que mais abordou foi o Runoko Rashid. Das pessoas que mais abordou sobre a questão dos Olmecas, e a questão de Vênus é algo que tem se tornado uma grande tendência, mas tem nos inclinado bastante nessa questão por conta de que os primeiros povos a chegarem na América, na verdade, são os africanos. Não foi Colombo? Não. Antes de Colombo chegar na América, já havia chegado na América o Sundiata Abubakar II. Chegou antes de Cristóvão Colombo? Sim. Então essa ideia de que foi Cristóvão Colombo quem descobriu a América é errada? É errada, tanto é que também as primeiras cartas dos direitos humanos também foi escrita por Sundiata Abubakar II em 1200. Oh? Sim. Onde é que podemos ver mais sobre isso? Pesquisar mais sobre isso? Isso é interessante. Lusopoiacama é um dos maiores sites onde normalmente tem se disponibilizado muitos livros que fazem referências a isso. Tanto é que... como é que é o site? Lusopoiacama. Lusopoiacama. Sim, Lusopoiacama. Também tem a Setamiri Simatari, que é uma das maiores instituições. E não só, na verdade. E tem muitas livrarias aí, inclusive temos livrarias aqui em Angola, em que se encontram muitos dos livros que abordam precisamente sobre essas questões. Muito bem. Até documentários no YouTube. Também? Sim, do Rashid. Há muitos documentários. Runoko Rashid? Sim. Podemos ir lá, o YouTube? Sim. Runoko Rashid e acompanhar? Exatamente. Para ficar aqui algumas sugestões em casa. Produção, mais alguma coisa aí? Papel de casa. Olha, eu adoro essa. Eu adoro. Gério, o que é que lhe apraz dizer sobre o osso de Xangô? O osso de Xangô. Eu quero que venha explicar essa aqui, Gério. Vem explicar essa aqui, por favor. Aqui, vem explicar essa aqui. Gério, eu estive a dar uma olhada no osso de Xangô. E havia um osso que mostrava que o osso... uma pesquisa mostrava que o osso de Xangô é a calculadora mais antiga do mundo. Sim. É isso? Não, corresponde com a verdade. Com a verdade. Sim. E essas listras aqui, podemos ver. Estas, não sei se apanha aí. São 4. Aqui tem 4, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. E as contagens eram feitas a partir disso. Sim. É uma verdade. Na verdade, existem 3... Vamos aqui, gente. Vamos aqui. Okay. Era só para mostrar essa aí a referência. O osso já vinha aí as contagens, né? Sim. Na verdade, existem três fatos irrefutáveis de que a matemática surgiu em África. Poderíamos começar, por exemplo, com as grutas ou as pedras de Blombos, que situam-se na África do Sul com mais de 80 mil anos. É lá onde se encontram as primeiras representações simbólicas. E depois temos a questão dos ossos de Xangô, que houve um plágio dos belgas face ao osso. Houve um plágio? Sim. A exibição de ossos falsos no Real Centro Natural de Bruxelas, lá na Bélgica. Oh. O que representa, na verdade, o osso de Xangô? O osso de Xangô tem mais de 25 mil anos. E é a primeira calculadora ou a primeira calculadora de matemática ou ainda tablets que usavam para contar. Os ossos de Xangô, o que também representa o osso de Xangô? Por exemplo, o que representa o osso de Xangô? O que representa o osso de Xangô?
o osso de Xangô, ele é tão antigo que ele testemunha a aritmética, se nós podemos ver. Testemunha a aritmética e se encontra na primeira imagem, podemos perceber que se encontra as 4 operações matemáticas. Na primeira? Sim. As 4 operações matemáticas: multiplicação, divisão, subtração e adição. E também... Aí no osso? Sim. Oh. E também os 4... Quero chegar lá. Fiquei curioso. Sim. No osso? Sim, no osso de Xangô. Temos aqui também os 4 elementos que também podem representar, segundo a descodificação que os próprios cientistas apresentaram nos últimos tempos, também podem representar os 4 números na boa ordem para o Fi, nesse caso, que é a questão do 11, o 14, o 17 e o 19. Representados tudo no osso. Sim, tudo no osso. Isso é incrível. E ainda diante dos fatos irrefutáveis, nós também temos o papiro de Hind, que apresenta os teoremas muito mais antigos que a existência de Tales e Pitágoras. Calma. O papiro de Hind Sim. apresenta o teorema Sim. muito tempo antes de Pitágoras. Sim. Por isso é que é teorema dado a Pitágoras. Ah, foi dado a Pitágoras? Sim. Oh, Sim. isso aqui, Gério, isso está trazendo uma confusão lá em casa. Aqui as pirâmides da Etiópia, por exemplo. Foi. As pirâmides da Etiópia, para serem construídas, precisariam também de geometria. Por exemplo. E a questão dos ossos de Xangô, elas não foram descobertas em Bruxelas. Os ossos de Xangô foram descobertos na margem do rio Eduardo. Na margem do lago Eduardo, na RDC. Na República Democrática do Congo. Na né? República Democrática do Congo. E já estavam a fazer isso lá. Já estávamos muito à frente, tanto é que posso dar um exemplo, o seguinte exemplo, de que os códigos de computação ou sistema binário para nós existem há milênios. Estou a te falar uma coisa. Não, Existe há milênios. Sério? Explica Sim, bem. para explicar bem. Vamos lá. Na verdade, o armazenamento de dados ou a devolução através de um sistema digital de 2 constantes, para nós existe na forma que os antropólogos vão denominar ou designam por divinação. E esta disciplina, por exemplo, tem a sua equivalência lá, e através do tarot ou runa. O que é tarot? Tarot ou runa tem a ver com a magia branca. O tarot é a leitura do baralho com 7 cartas. Aquilo que normalmente as ciganas também fazem. E a runa tem a ver com a leitura por via do oráculo, né? Já para nós aqui, para a África, o berço da civilização, isso nos faz lembrar o quê? Os elementos da informática. Primeiro, o armazenamento de dados, memorização, tradução para informação explorável, número e, por fim, interpretação. E isso não está bem nas outras formas, tipo assim, muito sérias, porque muitas das vezes, muitas questões que aparentemente têm esse nível de seriedade, elas encontram-se em jogos. Para nós aqui em Angola, como é que está enquadrado isso? Estava aquele jogo há muito tempo, que temos que fazer um buraco, colocar as pedrinhas, lançando, armazenando. Que ela será? Por influência linguística, buraca. Buraca. Por influência, Chamavam, não é? Por influência Mas linguística. tem um nome nosso, é esse. Eu esqueço-me agora o nome, só sei que em Madagascar chamam Skid. Skid. Nas Ilhas Comores chamam Sahil. Ok. Então, essa é antigo, isso não é algo... Por isso é que Cheikh Anta Diop diz-nos que nós somos diversidade na unidade e unidade na diversidade. Uau. Por conta dessa similitude em quase tudo, transcende questões sérias. Essa questão também do jogo e, por exemplo, essa questão de sermos diversidade na unidade também tem a ver com a questão da própria linguística. Tanto é que o William Blick, quando diz que nós somos bantus, apesar de eu reprovar essa ideia de bantu, que tem a ver com uma espécie de classificação externa,
que não tem a capacidade de descrever o nosso êxodo interno, né? Por exemplo, ele se baseia para criar essa teoria na questão das similitudes linguísticas. Muito Não é suficiente. não. Para ser bantu não é suficiente porque o ba em Kikongo já é plural, intu é pessoa, então não seria povo, estaria a ser uma redundância. Era mais tipo numa visão externa do linguista, desculpa, William Black. Blick, né? Blick, né? Yeah. William Blick. Mas não é suficiente para descrever-nos como bantu. Na verdade, essa ideia de bantu é uma ideia para criar uma pseudo-civilização que de fato nunca existiu como tal. Tudo bem, existem vestígios de que as nossas línguas provêm de uma mãe só. Tanto é que Muntu é pessoa em Kikongo, Mutu em Kimbundu, que é a minha língua. Minha língua. É a minha língua. Não, eu amo o meu Kimbundu, jura. Desculpa, difícil, né? até perdi a seriedade. Eu amo o meu Kimbundu. Já estás a aprender o Kimbundo? Primeiro aprendi a disparatar. Não, eu acho que isso é típico da língua, né? Nós aprendemos sempre as coisas negativas e tal. Mas, Gério, ainda voltando aqui, eu vi algumas discussões assim nas redes sociais, isso já leva tempo, sobre a origem da medicina. Sim. E ele é associada e fala-se muito, os estudantes de medicina lá em casa acompanham o programa, e fala-se do juramento de Hipócrates. Sim. Há alguma ligação do surgimento da medicina com a África? É muita. Tanto é que Hipócrates venerava Imhotep, que é o multigênio. A primeira cesariana, que normalmente é uma homenagem ao rei César. Roma? Sim. Por conta da invasão a Kemet, que é o atual Egito, a primeira cesariana fez ao filho de um estrangeiro. Sim, mas por ser algo extraordinário, atribuiu-se a prática de maneira a homenagear, porque normalmente, além de existirem os palhaços da corte, existiam também aquela obrigação que visava deusificar os reis. Sendo que estávamos sob o domínio naquela região do norte de África, então atribuiu-se essa ideia da cesariana a eles. E só nós formos um pouquinho para a Tanzânia, porque o povo Abaguzi, Kuzi ou Guzi, que faz o processo de trepanação, por exemplo. A trepanação tem a ver com a cirurgia no cérebro. Fazem com mais de 98% de eficácia. Tem vídeos. Mais tarde posso te mandar no off, Mocotó, publicar aí. Tem vídeo. E fazem a sangue frio. Fazem a sangue frio. E sem as condições de biossegurança normalmente exigidas. Casos de morte, nesse caso, são muitos. Muito reduzidas. É? Sim. Comparando aos hospitais convencionais? Não percebi? Comparando aos hospitais convencionais? Sim, comparando aos hospitais convencionais. Tanto é que a cesariana fez-se a uma estrangeira. A cesariana, a primeira Foi feita em que região da África, sabe? A cesariana? Sim, ainda tens a cesariana fez-se no Egito. A primeira cesariana fez-se no Egito. Agora, a trepanação deste vídeo, este vídeo é recente, não é algo muito antigo da trepanação, está entre Benin, Tanzânia e mais um outro país, porque esse povo normalmente está muito espalhado. E não o povo está espalhado e aquela prática normalmente é uma prática expansionista. Não é uma prática tipo restrita, não é só desta comunidade, apesar de serem um único povo. Muito bem. Gério, ainda aqui na nossa viagem, a nossa odisseia sobre a contribuição de África para o desenvolvimento da humanidade, tem um livro, que por acaso já tive contacto com o mesmo livro, e algumas pessoas vão tendo contacto com este livro, que é O Legado Roubado. É um livro do George James. Sim. E este livro só está disponível em PDF. Diz-se que ele foi morto, foi perseguido, foi cortado a língua como um sinal de que não podia falar muito. Mas nesse livro tem algo que deixa as pessoas assim muito baralhadas, porque nós temos como referência nas academias, sem desprimor ao que eles sabiam, mas os elevamos ao maior grau quando o assunto é sapiência,
de toda a história. Platão, Aristóteles, Sócrates. E o George James, um africano nascido na América, afirma que estes filósofos gregos aprenderam a filosofia no Antigo Egito. Há sustentabilidade para essa afirmação? Muita. Além de, Quem estudou no Egito? Platão, Tales. Tales de Mileto. Sim. Em uma República de Platão, publicada em Paris em 2016, está lá, está explícito. Ele faz a referência que até astronomia, por exemplo, filosofia, Tales e muitos outros aprenderam no Egito. Tanto é que, para mim, das principais ciências para o renascimento africano é a astronomia. Por quê? Porque é a partir da própria astronomia que nós conseguimos construir monumentos resistíveis ao tempo, conseguimos organizar a agricultura, inventar a agricultura, criar o calendário lunar e o calendário solar de 365 dias. Aqui hoje é um aulão com e o primeiro observatório conhecido data mais de 100 mil anos. O primeiro observatório conhecido. O calendário surgiu aqui? Sim. Onde? Egito. E eu, para não falarem, não, está a ser muito... Sim, porque eu depois queria vem falar no comentário, fonte. Sim. O primeiro observatório, conforme eu estava a dizer, o primeiro observatório, em Mpumalanga. Mpumalanga é a antiga civilização azaniana que é a atual África do Sul. Por que eu estou a tocar sempre assim? Toquei um pouco em Benin, Tanzânia, toquei um pouco em Egito, agora vou tocar em África do Sul. Queria tocar um pouco na África do Sul, por isso é que eu falei sobre a questão do primeiro observatório, para não pensarem que nós estamos a ser apenas quemicêntricos ou qualquer coisa que muitas pessoas ficam a denominar. Mas essa questão da filosofia, existe muita sustentabilidade de fato que os gregos aprenderam lá no Egito. Tanto é que quando tentaram sistematizar essa mesma filosofia lá, foram reprimidos. Sofreram perseguições políticas, não porque passaram a pensar, mas porque estavam a tentar promover uma cultura que era completamente estranha para aqueles povos. Gério, nas invenções modernas, porque continuamos a tocar na tecla, porque ainda é difícil na nossa cabeça entrar que o africano inventou, que o africano inventa, mas vou dizer naquelas que sobrevivem até hoje. Fiz aí umas pesquisas e vi o Latimer, é um africano também, e vi que ele inventou a lâmpada. Nós estamos aqui com iluminação, tem lâmpada, inventou a lâmpada. Mas isso não é afirmado, não é taxado como para o Thomas Edison. Como é que... É que assim, Gério, fica um pouco difícil. Essas afirmações, quando vamos para a academia, ouvimos outra coisa, e depois vem alguém, vem o Gério, vem outras pessoas aqui na cadeira do Ndjango e dizem outras coisas que são muito diferentes daquelas que são ditas na academia. Sim, por conta da isenção do conteúdo programático, nesse caso afrocentrado, nas academias. Na sua opinião, qual é o conteúdo que tinha que vigorar nas academias em África? Nas academias, fora os conteúdos universais, tinha que ter identidade própria. Na verdade, a falta de representação cultural e racial, ela culmina nessa degradação emocional e até certo ponto de autoestima que nós temos estado a enfrentar. Muito disso tem a ver com essa isenção que eu faço referência. Por exemplo, quando uma criança está numa escola, ela é ensinada que apenas os pretos estavam numa posição desvantajosa, ela cresce com essa baixa autoestima porque o ensino, na verdade, ela vai operar por via do preconceito racial que vai lhe tirar o protagonismo de não contar apenas a sua própria história, mas lhe colocar muito abaixo, lhe ensinando que ele é descendente de escravos e não seres humanos submetidos à escravidão. Que quando começa a ter contato primeira vez com a sua própria história, qual é a percepção que ela vai ter? Nos primeiros vestígios, que é a questão do contacto com o colonizador. Mas o gato nunca fala da façanha do rato.
Então é muito dispendioso. Nós estamos a conceber e estamos a educar sempre por esses conteúdos as nossas crianças e, sobretudo, os adultos que depois acabam por reproduzir, porque nós somos produtos do ambiente e passamos a reproduzir para o mesmo ambiente. E nós só damos aquilo que normalmente nós temos. Um ou outro teve a bênção de ter contato com o panafricanismo, a afrocentricidade e o renascimento africano, e ter uma outra visão, mas se dependêssemos exclusivamente da academia, nunca teríamos essa percepção. Porque as nossas academias estão corrompidas pelas externidades. Ou seja, esse estrangeirismo que está nas nossas academias não tem preparado os africanos para defenderem a África, mas sim para lhes tornar estrangeiros dentro de África, aquilo que normalmente muitos de nós denominamos por negro-europeus. Existem dois tipos de educação que dizem por ali, que é a educação formal e a não formal. A formal, que dizem que é hierarquicamente estruturada e cronologicamente gradual. E a não formal, que é a nossa. Nossa também é. Essa ideia de relegarmos o que é nosso ao segundo plano é que faz nós adotarmos essa ideia também só da tradição como sendo algo descartável que deve estar sempre ao segundo plano, que é algo muito perigoso, porque a tradição é algo que tem que estar vigorante e regente. Quando não está desta forma, significa que nós estamos a viver tudo menos aquilo que nós realmente somos. E o mesmo transcende a questão do próprio direito. Tem o direito positivo. Se tem o direito positivo, tem que ter o direito negativo. Qual é o direito negativo? Dada a conquista que nós fomos tendo durante os tempos, transformou-se esse direito negativo para o direito costumeiro. E qual é o direito que não é costumeiro se todo direito nasce de um costume? Esse direito que é vigorante aqui é direito do costume de qual povo? Interessante. Interessante. Questões. Sim, na verdade, nós os africanos inventamos. Gério, diz aqui, Gério, não posso esquecer essa. Se você tivesse agora a oportunidade de fazer com que os africanos, começando pelas crianças, ou mesmo lá em casa, as crianças que vão à escola, se dependesse exclusivamente de ti, nesse momento, de fazer com que as pessoas que vão à escola, as crianças, os adultos que vão à escola, pudessem ter um orgulho em ser africanos e pudessem sair das academias com grandes referências sobre a contribuição de África para o desenvolvimento da humanidade. O que é que farias se tivesses essa oportunidade para mudar isso? Eu penso que nós temos que, primeiramente, enquanto povos, discutir. Eu acho que nós, enquanto povos, só aqui ainda em Angola, nós estamos feridos, nós ainda não estamos curados por conta das interrupções. Existiram dois tipos de interrupções. Paulo Flores, o grande Paulo Flores, ele vai nos dizer que, apesar de eu já ter ouvido, mas eu gosto mesmo de referenciar Paulo Flores. Dá mesmo aquele sabor todo. Ele diz-nos que... saboroso! O Paulo Flores, ele nos diz que a escravidão não é a nossa história, mas uma parte da nossa história é interrompida. Então, e tem a questão da própria guerra, que é também uma interrupção da nossa história. A escravidão é a interrupção da nossa história, destruída, uma parte da nossa história destruída. E a guerra é a interrupção da reconstrução da nossa própria história. E normalmente a guerra que nós passamos aqui em Angola deixou-nos feridos. As nossas almas estão feridas. Por isso é que eu muitas das vezes digo até que a paz em África não deveria ser assinada nos papéis, mas sim na alma dos angolanos. Mas agora, Gério, pegando então, aqui... o que eu faria? Sim. O que eu faria? Primeiro, chamar os mais velhos. Por quê? Porque Chief Ebegberi Alagoa, um dos grandes pensadores da Nigéria, ele vem nos dizer que o que o mais velho vê sentado, um jovem não consegue ver de pé. E Marcos Garvey vem nos dizer que não se segue caminho adiante se desconhecemos os passos de quem passou primeiro. E depois tem um outro discurso dele que ele diz que não se tem futuro adiante se desconhecemos o nosso passado. Isso tudo está vinculado. Só que existe aqui o conflito geracional. É nesse conflito geracional que eu mesmo iria querer saber como é que você irá promover esse diálogo com os mais velhos, tal como você diz,
para juntos encontrarem a solução? Que propostas você daria? Eu penso que... Vamos imaginar que os mais velhos que reuniriam se tivesse essa oportunidade estão a tiver nesse momento. Então tens a oportunidade. Nós temos grandes referências aqui, como o Ngana Sanguiandala, temos o professor Felipe Vidal, apesar de não ser tão mais velho, né? Como poderíamos dizer um mais velho William Tonet, um mais velho Lucas Ngonda, um mais velho como o presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, o mais velho como Nandô, não. Mas o professor Felipe Vidal é dos mais velhos com os quais nós temos muito contato, muito respeito e aprendemos bastante. E tem a paciência toda para nos ouvir. Então, se eu tivesse a oportunidade de ter o contato com esses mais velhos, primeiro, antes dessa oportunidade, eu tinha que criar essa mesma oportunidade, então, por via de um apelo. Na verdade, tem existido o conflito geracional, existe os conflitosos dos tempos e os mediadores dos tempos. Nós temos pela mania de que quando nós estamos a evoluir enquanto seres humanos, começamos a olhar para aqueles que nos estão a ascender como sendo o quê? Como sendo degradantes. Ou seja, os nossos tempos sempre serão os melhores que os dos outros. Há pessoas que dizem, não, a juventude não está... a juventude não está boa, a juventude ou a sociedade, nesse caso, está desviada. Toda a juventude é projetada. E toda a projeção tinha que passar por via de um planeamento. Não só o planeamento de gestação, mas o planeamento de estruturas capazes de atender aos anseios dessas pessoas diante do contexto em que se vão encontrar. E é o que não acontece conosco. Os mais velhos se restringem e colocam um anticorpo, que é a arrogância desnecessária. No meu tempo foi melhor, mas ainda vives no tempo daqueles que normalmente têm as energias renovadas ou canalizadas. Então, essas pessoas deveriam ser usadas para fazer o quê? Para cumprirem alguns objetivos sem propriamente se desfazerem daqueles que são os seus objetivos contextuais. Mas nós, ou seja, ouvimos sempre muitos mais velhos a dizer o quê? A juventude está perdida. Uma juventude só é perdida quando ela não foi orientada ou foi mal orientada. Então precisa-se dessa orientação para Precisamos, mais do que nunca, precisamos dessa orientação e precisam se ouvir, de fato, os jovens que têm as opiniões assim abertas e que pensam, de fato, a África de maneira assim... essa partilha, né, de opiniões entre os mais velhos e os mais novos para se chegar a um caminho e juntos poder ajudar a Angola em particular. E também os mais velhos ouviram os mais novos. Sim, né? essa partilha, exatamente. Ao meu ver, também os mais velhos ouviram os mais novos, porque há muitos mais velhos que, de fato, também têm demonstrado que a idade não é sinônimo de juízo. Por isso é que temos aqui o Gério, né? Mais novo a falar. Mais novo na casa. Tá Gério, a conversa está muito... Não, é nesse dia que eu quis aqui o Rosário. O Rosário tinha que estar aqui, Gério. Ele já mandou uma mensagem. Diz o meu puto Gério... Deixa eu ver aqui. Ele já mandou uma mensagem, Rosário. Diz ao meu puto Gério que aquele livro que eu escrevi meti em nome dele para ele enviar o Kumbu. Vamos mandar, mestre. Deixa eu ir, vá. Rosário, volta logo. Deixa eu ir, Gério, tudo que é bom dura pouco. Gostaríamos de ficar aqui o dia todo. Mas não vamos terminar aqui a nossa conversa agradável sem antes deixares alguma recomendação dos mais novos, principalmente os mais novos. O país é maioritariamente jovem. Vamos pegar aquela câmera tua. O país é maioritariamente jovem. E aqueles jovens como tu, que querem começar agora a compreender sobre a África, a estudar, porque é necessário, é uma raridade encontrar jovens na tua faixa etária que falam com propriedade, que pesquisam as coisas, vão a fundo, estão aí abertos para aprender e também ensinar aquilo que conseguem encontrar nas suas pesquisas. É muito interessante. Mais uma vez, parabéns para si. Muito obrigado. E se tivesse que dar algum conselho para outros jovens na sua idade e transcender esse conselho também para os mais velhos, o que é que darias? Que conselho seria esse? Que dicas tens a dar? Manda lá para a tua câmera. Devemos repensar a África. É algo muito bonito que o Medina acabou de bem dizer, no princípio disse, que a questão do Sankofa, que é olhar para o passado, ressignificar o presente para perspectivar ou construir o futuro, que é das coisas muito importantes. A cultura, na verdade,
ela não é só hábito e costume. Nós temos que olhar a cultura como sendo algo muito sério e no sentido qualitativo, porque na verdade ela deve ser compreendida como a mente do subconsciente de um povo que vai lhe proteger da própria ignorância. Se a tua cultura não é protetora e te vulnerabiliza, não estás propriamente a operar dentro dos códigos da sua própria cultura. Aquilo que, de fato, nós podemos chamar de alienação. No entanto, eu penso que, mais do que esperarmos a academia que está como está, e normalmente ela não tem a responsabilidade dentro do sistema em que se encontra, que acho que todos nós conhecemos, para nos dar aquilo que, de fato, nós almejamos, porque não é função do mamoeiro da goiaba, é o mamoeiro da mamão, né? Então, é termos alternativas, mas alternativas que normalmente também não nos deixem pessoas até certo ponto assim meio preguiçosas, né? Porque não é só falar sobre a África, nós temos, de fato, muitas referências dentro desse âmbito todo, que é do panafricanismo. Nós falamos de economia, falamos de política, falamos de quase tudo um pouco. Para quem quer estudar um pouco coisas relacionadas à economia, pesquisa Marcos Garvey. Pesquisa Marcos Garvey. Economia, Marcos Garvey. Black Money, também é algo muito importante. Também pesquisar sobre o Jama, a ideia de Julius Nyerere, ou ainda o Jama enquanto princípio do Kwanzaa, que é das festividades africanas mais importantes que nós temos. Temos que ler a Deseducação do Homem Negro, temos que ler o livro verde de Muammar Gaddafi, temos que ler Pele Negra, Máscara Branca, o livro Yurugu, o livro O Renascimento da Personalidade Africana, de Moisés Kamabaia, temos que ler até o volume 6 de África, se possível, se conseguirem, a história de África, a história geral de África. Temos que ler. Temos mais que ler. Temos que ler! Não, tem algo que eu estava a esquecer. O quê? Lembra, por favor. Tem de assistir ao Django Cast. Produção, aqui! GRG! É com essa. Epa, essa foi um espetáculo. Claramente, temos que ler as grandes referências africanas, Cheikh Anta Diop, Haile Selassie, temos que ler a Achille Mbembe, temos que ler África, para quem traz um conteúdo afrocentrado, para quem traz realmente a nossa história. E tivemos aqui o Gério, é um jovem mais novo a passar aqui no Ondjango e a dar esse aulão. E o Ondjango é isso. Traz o mais velho, traz o mais novo, traz a mulher, traz o homem, mas traz a África acima de tudo. Gério, Ndapandula, Ngasakidila, Ntondele, Asante, Quintoade, todos obrigados do mundo para ti. Tá, meu irmão? Muito obrigado. Continua nessa senda. Muito obrigado. E qualquer coisa, o Ondjango Cast é a tua casa. Sinta-se à vontade. Sim, e meus parabéns pelo magnífico programa. Muito obrigado. Sim. Eu Eu agradeço em nome dessa rica e magnífica produção que faz esse programa acontecer. E assim foi mais um episódio do nosso e vosso Ondjango Cast. É aqui onde nós discutimos os hábitos, costumes, a nossa essência que resume-se em cultura. Fizemos um sankofa para juntos ressignificarmos o presente e construirmos o futuro. A contribuição de África para o desenvolvimento da humanidade foi o tema de hoje com o Gério Kabonde. Não perca, para não perder nenhum episódio, inscreva-se já, acompanhe o portal giranoticias.com. Também estamos na TV Girasol, canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Ondjango Cast é aqui onde mora a ancestralidade africana. Tamo juntos, até o próximo Ondjango. Sério.